Olá, querido. Tudo bem? Tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o advogado supremo que é o Senhor Jesus Cristo, aquele no qual ele veio ao mundo e veio como um peregrino para ensinar, para trazer as boas novas, para trazer a palavra de libertação para a sua vida e para a minha vida. Pois no livro, na carta de 1 João, no capítulo 2, o verso 1, ele vos fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, um advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E o verso 2: e ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja bem, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. E quando ele fala aqui, que ele chama a atenção de meus filhinhos e aqueles que no qual entregaram a sua vida a Jesus Cristo, a Deus, passaram a ser filho dele. Neste momento, o que é que ele está falando para a gente? Ele se apresenta, tá? O fato de que o Senhor ele nos salva do pecado. Mas como ele salva-nos do pecado, pastor? Esta passagem ela vem dizer para nós que, como crentes, nós não devemos pecar. A vitória sobre o pecado é encontrada exclusivamente na cruz. Como na cruz? Em Jesus Cristo. Que ele morreu, ele foi crucificado, sacrificou a sua vida para resgatar eu e você do mundo de pecado. Mas pastor, eu estou neste mundo, eu não peco mais, eu posso fazer tudo? Não, você não pode fazer tudo. Porque nem tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Assim diz a palavra de Deus. Então quando ele fala que alguém pecar, um advogado temos para com o Pai. Quem é um advogado? É Jesus Cristo. Ele vai interceder diante do Pai, de Deus, pois Jesus Cristo está à direita do Pai, tá? Para interceder por nós, para advogar nossas causas, para que nós sejamos perdoados. Veja bem que quando ele fala, um advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja bem que ele está sentado à direita da mão do Pai. Isso significa que a missão dele está completa e a presença dele ela garante a intercessão. No entanto, que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 25, ele vem reportar nós sobre a situação do pecado. No verso 25 ele fala: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, e vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Veja bem que ele está chamando aqui a nossa atenção para Hebreus capítulo 7, verso 25, sobre esse advogar de Jesus Cristo diante do Pai, tá? Então, quando ele está advogando, que ele chega a Deus, ele sempre vai interceder por nós, pelas nossas falhas. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. Muitas das vezes a gente peca inconscientemente. Amém? E veja bem, quando no verso 6 de Hebreus, ele fala: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Veja bem, meus queridos, que outrora nós fomos separados. Ou seja, quando ele fala imaculado, ele está dizendo aqui para mim e para você que nós não devemos ter manchas, tá? Nós fomos limpos e tem o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, diante do Pai. Então, para que você possa ter essa intercessão, você possa ter esse advogado ativo, você
e eu devemos estar bem com Cristo Jesus. Como está bem? Andando segundo os seus ensinamentos, obedecendo a sua palavra, andando na justiça. Amém? Glória a Deus, aleluia. E veja bem, no mesmo livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, ele vem nos reforçar também. No capítulo 9 e no verso 24, ele vem... Glória a Deus, aleluia. Capítulo 9, verso 24. Ele nos vem reforçar, assim como ele reforçou aos Hebreus. Tá? Ele fala assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui para nós, meus amados? Cristo ele não entrou no santuário feito por mãos, não. Ele entrou pelo santuário feito pelo Pai. Um santuário intocável pelas mãos do homem, pela mão do pecado, feito pela mão do pecador, mas sim foi feito pela mão de Deus, tá? Que não tem mancha, santuário inviolável, santuário pleno e santo. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente vai seguindo no capítulo 10 e no verso 12, ele vem nos dar mais uma resposta que nós precisamos ouvir para os nossos corações. Glória a Deus, aleluia. No verso 12 do capítulo 10, ele vem dizer a seguinte situação: mas este oferecendo, quando ele ofereceu o seu filho, ele vai falar no sacrifício que foi feito pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele fala, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. É uma afirmação que ele está trazendo aqui para nós. Quando ele fala que o advogado, tá, o nosso advogado, que ele está sentado à direita da mão do Pai. E aqui nas cartas aos Hebreus, capítulo 10, no verso 12, ele vem reforçar, ele vem afirmar isso. Ele foi oferecido como sacrifício por nós. Um único sacrifício pelo pecado foi a morte de cruz. E agora ele intercede, ele é o intercessor, ele é o nosso advogado diante de Deus, que é o nosso juiz. É o nosso eterno Pai e juiz. Glória a Deus. No versículo 3 de João, seguindo, ele fala: e nisso sabemos que o conhecimento, tá? Isso aqui vem trazer uma evidência para a gente. O conhecimento, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço e não guardar aos seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Veja bem, se a pessoa diz que tem um conhecimento, que conhece a Deus, que conhece o Pai, mas fica na mentira, vivendo na enganação, esse é mentiroso, esse está fora do reino de Deus, tá? Porque ele não guarda os mandamentos. Ele é aquele invejoso, aquele que fica brigando, que fica fazendo picuinhas. Ele não está na lei do Senhor, não está obedecendo os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Veja bem, quando ele fala nisto sabemos que o conhecemos. Quando nós conhecemos, quanto é a salvação de Cristo para as nossas vidas. Nós prezamos pela essa salvação. E para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, nós devemos seguir umas regras. E andar neste mundo como peregrino, isso é uma prova para nós, para chegarmos lá no céu. Aqui é uma prova, são etapas que a gente vai passando, vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, vencendo as diversidades, vencendo o pecado, guardarmos os seus mandamentos. Isso pode ser feito quando o crente ele entende que a cruz é a solução para todas as coisas, ou seja, que Jesus é a solução para todas as coisas, que ele deve ser sempre objeto da nossa fé. É Jesus Cristo, é a cruz do Calvário. E esse sendo o caso de Cristo, com certeza
eu e você, vamos viver e viveremos e vamos viver por intermédio, por meio da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos viver o mandamento, eles serão guardados na minha vida, na sua vida. O que refere isso, vem nos referir, vem nos trazer uma referência de Deus para uma integridade, de uma nova aliança em Cristo Jesus. E essa nova aliança que você fez, que eu fiz, tá? Ela tem que ser exercitada todos os dias. Ela tem que ser obedecida em todos os dias, todos os momentos. Ela tem que ser vivida. Nós não podemos ficar brincando que porque eu estou na graça, que eu vou ficar cometendo, vivendo no pecado, porque dizendo que Deus perdoa todo o tempo, porque temos um intercessor, temos um advogado. Porém, não é assim que funciona. Você vai viver todo o tempo no pecado, todo o tempo desobedecendo, todo o tempo enganando e pedindo perdão. Isso se torna uma iniquidade no seu coração. Então nós não podemos ficar praticando, vivendo no pecado. Em Gálatas capítulo 2, no verso 20, aleluia, ele fala assim, que ele já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus amados irmãos, veja bem o que a palavra de Deus vem nos trazer, o que ela vem nos colocar, tá? Se eu já fui, Jesus foi crucificado, tá? Foi crucificado. Então eu já estou crucificado em Cristo Jesus, porque Ele tomou sobre si meus pecados. E eu não devo viver em pecado, tenho que ter uma vida sadia em Cristo Jesus. E é isso que ele está falando aos Gálatas, capítulo 2, do verso 20. Né? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho que praticar as coisas que não agradam a Deus, que afastam de Deus. Tá? Então o que nós temos que fazer é exercitar, é trabalhar isso nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Para nós recebermos nosso milagre, a cura, transformação, nós temos que nos dispor. Glória a Deus, aleluia. Então que nós possamos guardar esta palavra, que nós possamos viver esta palavra. No verso 4 do capítulo 2 de João, na primeira epístola, ele ainda fala o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tá? Ou seja, dizer, eu conheço a Cristo, mas vive fazendo algo que não agrada a Deus. Ele é um mentiroso. Ele está enganando a si próprio, porque ele não está vivendo a verdade. Se a vida da pessoa ela não for transformada pelo que ele professar crer, ele não tem o que professar, tá? Porque ele vive na mentira, ele vive faltando com a verdade, ele é um mentiroso. Então a nossa vida ela tem que ser transformada, tá? Para encerrar, o verso 5 do capítulo 2 fala assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus verdadeiramente está nele aperfeiçoado. Conhecemos que estamos nele, e aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, ele vai falando qualquer que guardar essa palavra, não importa se é moreno, se é branco, se é verde, qualquer pessoa que guardar, que se libertar do mundo do pecado, tá? Nós devemos manter a fidelidade à palavra de Deus, sempre fazendo dela a regra para nossas vidas, tá? Se nós fizermos da palavra de Deus a regra para nossas vidas, nós conseguimos fazer da nossa fé firmado em Cristo Jesus, colocando a cruz diante da nossa vida, nós venceremos os obstáculos e o mundo.
E quando ele fala de um amor verdadeiro, verdadeiramente que está nele aperfeiçoado, ou seja, ele está dizendo que refere-se, é o fruto daquele que guarda a sua palavra. Se nós guardamos a palavra de Cristo Jesus, nós vamos usufruir dos frutos do Espírito Santo de Deus, que é a temperança, que é a longanimidade, a benignidade, tá? E ele fala assim: e nisto conhecemos que estamos neles. Conhecemos isto, reconhecemos que estamos neles. Estamos aqui em Cristo Jesus. Esse é o reconhecimento. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, que em Romanos capítulo 6, do verso 3, glória a Deus, do verso 3 ao verso 5, ele vai falar assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fala que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, quem está falando aqui, olha João, olha Paulo, olha Maria, olha Bércio, vocês foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. Nós morremos para o mundo, nós morremos, tornamos nova criatura. E ele diz aqui que nós fomos sepultados no batismo, quando nós fomos emergidos. A imersão, fomos emergidos, né? Um batismo com a água. Então nós morremos, né? Batismo na morte. Mas nós fomos ressuscitados dentre os mortos, porque outrora nós não tínhamos vida em Cristo Jesus. Nós éramos mortos espiritualmente. E nós fomos ressuscitados dentre os mortos, aqueles que continuam mortos, aqueles que não aceitaram, que não vieram, se batizaram, entregaram a sua vida a Cristo, continuam mortos espiritualmente. E pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, vivendo o novo de Cristo na nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, não somos escravos desse mundo, mas ele fala que somos plantados juntamente com aquele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Nós fomos comprados, nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para finalizar, no verso 6 do capítulo 2 da Epístola de João, da primeira epístola, ele fala: aquele que diz que está nele, também deve andar com ele, como ele andou. Veja bem, isso aqui é uma afirmação a respeito de que está sendo feito na tua vida, na minha vida. Se diz que está nele, que está em Jesus Cristo, também deve andar com ele, deve andar com Cristo, tá? A maneira na qual ordenamos nosso comportamento vai refletir nas pessoas, tá? Se nós dissemos que nós andamos com Cristo Jesus, que nós vivemos com Cristo Jesus, mas nós não praticamos, vai ser evidente para o mundo, aqueles que no mundo que está nos observando, que pelas nossas atitudes nós não andamos com Cristo. Se nós de fato andamos com Ele, nós andamos com sabedoria, nós respeitamos, nós amamos, nós evangelizamos, nós falamos do amor de Cristo, nós buscamos viver esse amor de Cristo. Não praticarmos as coisas do mundo, não nos misturarmos com as coisas do mundo, não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que possamos andar com Cristo, viver com Cristo, tá? Viver em novidade de vida. Que Deus nos abençoe grandemente. Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Pai, graças te dou por mais uma oportunidade, meu Pai, de trazer esta palavra, a levar, Senhor amado, aqueles que necessitam de uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, Pai, e que eles possam reconhecer que Tu és Deus, que Tu és soberano nas vossas vidas, Pai. Que eles possam andar em novidade de vida e obediência à Tua palavra, Teus ensinamentos.
Que eles possam crer e confiar que eles têm um advogado, meu Pai, que está sentado à direita do Pai, para interceder por nós. Que o Espírito Santo venha fazer um renovo na vida de cada um de nós, que venha trabalhar, que venha moldar, venha nos esquadrinhar, Pai. Continue conosco, nos abençoando, limpando daquilo que não te agrada, que te afasta de ti, Senhor amado, que nos afasta de ti, limpando a nossa mente, limpando o nosso coração. Que o nosso corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, ele esteja limpo, que a nossa alma esteja sarada, Senhor amado, que a nossa mente esteja renovada em Cristo Jesus, para nós não deixarmos que o mundo venha nos tragar, mas que nós venceremos o mundo em teu nome. Assim eu te peço, assim nós cremos, não só agora, mas por sempre. Abençoa todas as famílias, Senhor amado, entre em cada lar neste momento, Pai, transformando e libertando, não só agora, mas tudo sempre. Amém e graças a Deus.